Olá pessoal, olha só, estamos começando mais um Talk Místico aqui pela Astral TV. Esse programa vai ao ar todas as terças-feiras às 21h30 e nós temos reprises sempre às quintas-feiras. Então, vocês, por favor, fiquem conectados conosco, porque toda semana a gente vai trazer conteúdo novo, gente muito bacana, para falar de espiritualidade, esoterismo, misticismo, bruxaria. Então você já sabe que aqui nesse programa você vai encontrar conteúdo de primeiríssima qualidade. Então, todas as terças e quintas, nós temos um encontro marcado, sempre às 21h30, aqui pela Astral TV. E olha, hoje estou recebendo uma amiga muito querida que veio para a gente falar de algo que eu nem gosto, que é bruxaria, né? Ela é uma das bruxas mais conhecidas desse país, que, enfim, é uma amiga de muitos anos, que eu amo muito, sempre estou presente nos eventos dela, que são inclusive referência aqui no Brasil. Estou falando de quem? Da Tânia Gori. Tudo bom, Taninha? Tudo jóia, meu lindo. Gratidão por estar mais uma vez aqui com você. É muito bom conversar com você e participar sempre dos seus eventos também. É sempre uma conversa de amigo, viu, gente? Sempre. Então, se preparem para muita risada. Um bate-papo. Um bate-papo de muitos anos de amizade. Sei lá, a gente se conhece há quanto tempo, Tânia? Nossa, uma vida. Uma vida. Não é? Acho que é uns quase 25 anos, né? É mais ou menos isso, assim, que eu lembro, assim, você vem na minha memória, acho que foi no lançamento do Ritos e Mistérios da Bruxaria Moderna, na Além da Lenda, que foi em 1999. Nossa. 99, né? Foi em junho de 99. A gente já se conhecia antes, mas mais distantemente. Isso. Mas que eu me lembro, você teve um lançamento, aí a Heloísa me apresentou a você, nos apresentou. Isso. Então, nossa, faz uma vida, né? Faz Né? uma vida. Você acha que a bruxaria mudou muito de lá pra cá? Quais são as mudanças que você sente? Porque eu sinto algumas. Eu também. Eu acho que assim, a gente é meio saudosista e até nostálgico às vezes. E aí a gente fica tentando, né, ver os nossos antepassados, ver aquela questão antiga. Aí a gente vê essa molecada entrando agora, né, no TikToker, YouTubers e etc e tal. E a gente fala, nossa, na nossa época, se esse povo fim, eles seriam massacrados. Verdade, verdade. Né? Porque agora não, eles estão aí no auge. Eu acredito que mudou muito. Mas assim, por outro lado, eu acho que é uma evolução, né? Imagina, sei lá, a Gerald Gardner feito a nossa geração, ele já devia ficar de cabelo em pé. Ele já tinha o cabelo em pé. Ele já tinha o cabelo em pé, imagina agora, ele vem dessa nova geração. E assim, né, a própria Margaret Murray, se ela olhasse tudo isso, né? Então eu acredito que é importante essa evolução. Às vezes choca, às vezes a gente fala assim, nossa, o que estão fazendo com a magia? Só dancinha, é né? só dancinha, é só. Será que é só isso? Será que eles pensam que é só sem ter uma vela? Porque ultimamente parece que a magia se faz apenas assim tendo uma vela. E aquela dedicação, aquele respeito, estudo, né? aquele estudo, aquele aprofundamento, parece que ficou nos 2 minutos. Você falou de saudosismo, né? Outro dia eu tava... fiz um recorte, coloquei um recorte meu com o André Mantovani, do meu podcast, né? Que eu tenho. E aí, em algum lugar, um menino virou e falou assim, nossa, que saudosismo, é normal, vai ficando velho, fica assim mesmo, olha só, vai ficando velho, fica assim mesmo, etc. Aí eu virei pra ele e falei assim, gente, não é saudosismo, porque eu, por exemplo, não tenho saudade do orelhão. Você tem saudade do orelhão? Não, não tenho. Não é? Não é porque era uma coisa do passado, é porque eu tinha mais conteúdo, em alguns sentidos tinha mais conteúdo. Hoje eu acho que as pessoas têm mais conteúdo em outros níveis, de uma outra forma. Mesmo. Mas o momento era diferente. Eu falo, até hoje, gente, eu ainda quando eu fecho os meus olhos, eu consigo sentir o cheiro daquela época, que era diferente. O cheiro, o aroma, a atmosfera era diferente, né?
Era um outro momento, era uma outra história. Mas se existia um renascimento, né? Então, por exemplo, no lançamento do teu livro lá em 99, a gente estava despravando. Eu brinco em sala de aula, né? Que eu falo assim, eu e o Krautney, a gente acabou se tornando os avós dessa geração. Os dinossauros. Né? Os dinossauros. Ainda bem que não fomos extintos, né? Porque na realidade, porque a gente vai se adaptando. Isso. Né? A gente não foi extinto, além da evolução. porque a gente foi se adaptando durante esse período. Porque se a gente tivesse ficado na rigidez que a gente tinha nos anos 2000, a gente não estaria aqui Como agora. muita gente morreu. Como muita gente morreu. Entre aspas, né? morreu. Então a gente continua, porque a gente vai se adaptando, a gente vai, eu acho, ao meu ver, acolhendo também essa nova geração, mostrando caminhos, mostrando para essa geração experiências que nós tivemos que ter sozinhos. Isso. Porque nós, como a gente brinca, né, quando tudo isso era mato, a gente tava já tava lá com o facão. Tava lá, com a enxada, com o facão, mostrando quantas vezes, né, eu fui chamada para fazer uma entrevista, que eu falava assim, não, pode falar que eu sou bruxa. Isso. Aí a pessoa olhava para mim e falava assim, ai, mas não tem um nome mais outro título, né? tranquilo, escritora, teóloga. Eu falei, põe o que você quiser, mas que eu sou bruxa, eu sou bruxa. As pessoas perguntavam pra gente como é que elas nos creditavam, né? Isso. Tipo, aí quando você falava escritor e bruxo, mas bruxo precisa pôr mesmo? Exatamente. Eu falava, claro que precisa. E algumas vezes eu falava que precisava pôr, eles tiravam. É isso mesmo. Eu já perdi as contas de quantos ovos eu levei na cabeça em ritual. A gente é dessa época. Né? Eu conto uma história, eu acho que essa você não sabe. A gente estava fazendo uma celebração de amor lá na casa de bruxa. E aí tinha um menino, né, que foi no ritual, que ele estava com o filho no colo. E dança de um lado, rota o calteirão do outro, e coloca os pedidos no calteirão, e aquele menino com o filho no braço. Aí eu cheguei para uma pessoa, falei, pega um colchonete, põe o colchonete aqui para ele colocar a criança no colchonete, para ele aproveitar mais o ritual. E a casa de bruxa, eu não lembro se você lembra, era um prédio aqui, um prédio aqui, a gente ficava no meio. Lá na outra, lá em cima, na Figueiras, isso, né? na segunda, na realidade. É. Aí, de repente, eu tô lá no ritual, chega 2 policial. No ritual. Aí o Alexandre rapidamente foi lá conversar com os policiais, tudo, e eu continuei o ritual, mas eu olhando o policial ali. Olhando o movimento. Eu olhando o movimento, e o Alexandre conversando. Terminou o ritual, né? A gente beija o abraço, aperto de mão, papapá, distribui frutas. Aí eu fui conversar com o Alexandre e falei, o que aconteceu? O quinto prédio denunciou o ritual que ia ter um sacrifício de uma criança. Ai, gente. No coisa, os policiais. Loucura. Aí o Alexandre conversou que não. Aí o pai do sacrifício, que até hoje eu chamo foi lá explicar pro policial que não, que ele fazia parte ali, que a gente estava dançando. Era uma nova edição do Homem de Palha. Exato. Estava sendo gravada. Entendeu? E aí explicar, olha como era o preconceito das pessoas. Não sei se mudou muito, tá? Mas diminuiu. Então, essa nova geração, ela ganhou uma trilha, um campo aberto. Eu acho assim, eu vejo que houve uma melhora, pelo menos as pessoas, elas sabem o que a gente faz. Naquela época, você falava, eu sou bruxo? Mas como assim você é bruxo? O que é isso? Bruxo? Né? Isso é fantasia e tal. Hoje não. Quando você fala que é bruxo, a pessoa ela já entende, pelo menos ela tem uma noção, ainda que seja básica, do que a gente faz. Eu tenho uma amiga que também é a filha de alguém, de uma amiga também que é... escuta isso, né? Também, ou então fica naquela, né? Sempre aquela resposta recorrente. É aquela coisa dos celtas, né? Aí até que explicar que não é dos celtas, eu prefiro não explicar, eu falo isso mesmo, aquela coisa dos celtas, entendeu? É isso mesmo. Porque, né, fica
É melhor ficar essa imagem positiva. Então, é aquela coisa dos celtas, é isso mesmo. Então, assim, melhorou em muitos aspectos. Mas eu acho que piorou no sentido de que tem muita banalização, né? Essas coisas que a gente vê na internet. E aí confundem aquelas pessoas que fazem, que têm um trabalho sério, que têm uma relação séria com a bruxaria, com aquilo que é só performático. Isso mesmo. Né? Com aquilo que você vê que é só a dancinha, aquela gente falando aquele monte de besteira nas redes sociais, né? Porque as redes sociais, todo mundo tem voz, então fica muito difícil para você dizer que o que você faz não é a mesma coisa que o outro faz, sendo que ele chama pelo mesmo nome. Mas eu acho também, Krau, que com o crescimento das redes sociais, a gente também ganhou voz para mostrar um trabalho sério. Para explicar que não é. Para explicar o que não é. Então, quando a gente vê alguma coisa que a gente fala assim, olha, não é bem assim, né? Dentro de um estudo realmente, de um aprofundamento, você tem aí um caminhar, você tem essa biografia, você tem essa pessoa para consultar, você pode ter as suas experiências pessoais, mas isso vai ser validado daqui um tempo, para outras pessoas. Então, o que acontece? A gente ganha também um meio de mostrar novos caminhos. É verdade. Se você for olhar para o passado e olhar agora, Tânia, qual você acha que foi o seu maior desafio como bruxa? O seu maior desafio de verdade? Ter se tornado uma empresária de sucesso, ter conseguido fazer o seu evento em Paranapiacaba se tornar essa referência que ele é, com tanto preconceito. Qual que você acha que foi o seu maior desafio e que foi importante você, enquanto bruxa, conseguir realizar? Eu acho que foi a abertura da Casa de Bruxa. Em 96, quando a gente saiu, né, eu lembro até hoje, eu sentada assim com a Elo e eu falei para ela assim, eu quero abrir uma escola para ensinar as pessoas a bruxaria. A Elo olhou para mim e falou assim, você tem certeza que você vai fazer isso? E eu falei assim, vou abrir uma escola e não vai chamar Enigma, não vai chamar a Casa da Luz Vermelha, o Mistério, Champala, não, vai chamar Casa de Bruxa. Porque eu quero que seja um lugar de acolhimento para todas as bruxas, não é bruxa, porque não é Tânia. Eu estou abrindo uma escola para as bruxas. E como eu estou sozinha, estou me sentindo sozinha nesse meio, deve ter muita gente por aí sentindo-se sozinho nesse meio. Sim. E aí foi abrir a Casa de Bruxa. E era uma época que não tinha nada, né, gente? Nada. Era tudo mato, literalmente. A gente tinha 3 livros. E eu lembro, né, que assim, a gente não chamava de hater, né? Mas tinha o Orkut, e aí o pessoal me ligava, Tânia, estão falando mal de você. Porque você abriu a Casa de Bruxa, você não devia abrir assim, porque são escolas de mistérios. Era fake, né? Tem um fake falando mal de você. Nossa, e era muito isso, né? E um falava isso e falava aquilo, e eu falava assim, não, a Casa de Bruxa continua de pé, né? E teve vezes de eu abrir uma sala de aula com uma pessoa. E, não, você quer aprender? Então a gente vai ensinar. Vamos fazer um papinho aqui, né? Vamos fazer um papinho, vamos fazer um pet ouvido aqui e a gente vai levar, né? Então o meu maior desafio foi esse. Quando a Casa de Bruxa já estava bem de ser estabilizada, né? Estável em 2005, veio a proposta da convenção, né? Ai, vamos fazer um encontro de bruxa? Vamos fazer né? Pegar uma fila inteira e mostrar. Eu era encantada, sou até hoje, né? Meu maior desejo é conhecer Salem. E... Vamos comigo. Vai ser um prazer. Por favor, vamos. Eu morro de vontade de conhecer Salem. Uma saudade de Salem. E aí eu falava assim, não, mas por que o Brasil não pode ter uma Salem? Por que no Brasil a gente não pode ter uma vila onde as pessoas realmente vão vestida, vão de chapéu, de
capa e sai do armário, varinha e mata essa vontade. E surge a proposta da convenção, né? Mas a convenção não era um encontro de bruxa. Era um lugar que eu queria levar todo mundo. Eu queria, por exemplo, tirar os fake news das pessoas que não se conversam, né? Quantas vezes falaram que eu e você, a gente era inimigos mortais, que a gente se odiava e não sei o quê. E eu queria quebrar isso. Eu queria levar, né, na convenção todas as pessoas Helicata Magia. E foi nascendo a convenção, com 25 pessoas no comecinho, depois foi para 100 e hoje é a maior da América Latina. E mudou a cara de uma cidade inteira. Mudou a cara da fila de Paranapiacaba. As pessoas não sabiam que existia Paranapiacaba. Isso, hoje todo mundo conhece como a Vila das Bruxas. Isso, não é? mesmo. Deu uma visibilidade nacional, inclusive nos programas, foram vários programas de TV que foram feitos, que deu visibilidade para o lugar, que ninguém sabia que existia, ninguém nem conhecia a história de Paranapiacaba, gente. Então, olha só como a bruxaria, ela é um serviço social. Né? Social, econômico, porque os empreendedores também, eles recebem na fila por isso, né? Então, a gente está trabalhando com o social e com o econômico de uma fila inteira. E agora pós-pandemia, Tânia, que a gente acabou, né, de sair dessa pandemia, acho que agora finalmente, pelo menos espero, né? Foram quase 3 anos de desespero, mas conseguimos aí, né, nos superarmos e sair dessa pandemia. O que você espera para o futuro da Casa de Bruxa, da convenção, da própria bruxaria? Quais são as diferenças que você acha que são patentes? Porque era de um jeito antes e agora é de outro. Por exemplo, a gente ganhou a questão de fazer eventos que são híbridos, então hoje você tem o lance virtual, né, que não era tão em voga até a pandemia e a gente teve que forçosamente se adaptar. Eu lembro que teve uma época que a Tânia falava assim, eu não gosto de fazer essas coisas online. Não quero, vou continuar fazendo aqui só presencial. Eu falava, mas Tânia, dá para fazer EAD hoje em dia, lembra? Não, mas não gosto, não quero fazer. Aí eu chamava ela, vamos para o Rio de Janeiro para me inscrever. Não vou, não tem casa de bruxa no Rio de Janeiro. Eu falava, mas pode fazer online, ela não gosta. Mas mudou a realidade, não mudou? O que você sente hoje? Qual é o futuro, assim, o que você vislumbra para o futuro? Você sabe que você e o Alexandre sempre tiveram essa visão futurista, né? Então o Alexandre também, ele sempre chegou para mim e falou assim, Tânia, eu lembro que quando começou essa questão da internet, ele encomendou um sistema italiano de transmissão online. Meu, foi maravilhoso, ele equipou a Casa de Bruxa. E eu olhava para aquilo e falava assim, tá bom. Tecnologia alienígena. Legal, né? E na pandemia, isso eu acho que foi um aspecto muito positivo da pandemia na minha vida, ela me obrigou a entrar na internet. Eu lembro que quando estourou a pandemia mesmo, que tudo fechou, uma funcionária que a gente tinha, ela olhou para minhas redes sociais e ela falou assim, você sabia que você tem seguidor na internet? Eu falei assim, eu tenho seguidor, mas o que esse povo tá seguindo? Seguindo o quê? Tá seguindo o quê? Eu não posto nada, não sou pastora, o que eles estão fazendo? Ela falou assim, olha, você tem um Instagram que tem, eu não lembro agora, X números de pessoa, você tem o YouTube que já tá aí com X número de inscritos, por que você não alimenta tudo isso? E eu fui abrindo as minhas redes sociais, por quê? Porque em 2012... eu tive uma assessora de imprensa que abriu todas as minhas redes sociais. E estava lá tudo aberto. E estava tudo aberto, mas eu não estava ali. Você não sabia nem que dizer. É a Xuxa, gente. Eu não sabia nem que a Marlene passava, tá esse prédio é seu. Tá vendo? Eu não sabia. Não sabia, juro que não sabia. Aí na pandemia eu peguei essa rede e falei, nossa, mas o que será que esse povo está seguindo? Aí saiu aquela onda de lives, né? Todo mundo fazendo live, tudo. E eu falava assim, meu, o que
eu vou fazer? Eu lembro até hoje que a minha primeira live foi no Instagram, não, foi no Facebook? No YouTube. No YouTube? E aí a gente tava falando, eu e o Alexandre, a gente, como que liga? Aperta o botão e não sei o quê. E o pessoal do chat começou a supir. Ia falar desesperadamente. Falando assim, Tânia, você tá ao vivo. E eu falava assim, eu tô ao vivo? Quem tá me vendo? Né? Então, foi muito engraçado, porque eu não sabia que a gente tinha ligato ao vivo daquilo, e aquilo tava ao vivo rodando. Ai, né? gente, você me lembrou uma história do Edmilson, nosso amigo da Editora Alfabeto, que um dia tá lá, live no Facebook. Aí, clico eu pra ver o que a Editora Alfabeto tava fazendo no Facebook. Era ele de casa, brincando com a cachorra, falando, conversando normal, e a cachorra de um lado, do outro, celular. Aí eu liguei pra ele e falei, Edmilson, você tá ao vivo no ar. Ele, mas como assim? Eu cliquei aqui no botão, nem sei mexer nessas coisas. A gente não sabia mexer nas coisas direito. Não sabia. Né? E aí acontecia isso. E isso foi muito bom. Porque fez com que, por exemplo, hoje, nas turmas que eu abro na Casa de Bruxa, que são híbridas, hoje não tem mais como voltar atrás, eu tenho o pessoal de Curitiba fazendo Do curso mundo comigo, todo, né? tenho o pessoal de Portugal. Eu falei, nossa, eu tenho pessoas de Portugal que me conhecem. Né? E isso me abriu um leque, uma visão muito grande. Então eu acredito que assim, não voltaremos atrás. Eu também acho. A evolução está aí e o híbrido veio para ficar. Se não, quiçá, o presencial diminuir. Eu acho que, né? eu acho que o presencial ele vai ser mais valorizado. Eu acho Isso. que vai mudar o valor que se coloca, né? Então, por exemplo, o que é online vai ser o regular, vai ser o normal, a norma, e aí a sua presença física ela é super valorizada. Isso. Então, o peso, né, e a autoridade ela vai ser diferente. Mas a gente já sabe que os dois cumprem a mesma função. Cumpre a mesma função. Eu não acreditava, por exemplo, né, antes da pandemia, na emissão de energia à distância. Assim, nessa emissão online. Nunca acreditei Eu nisso. ficava criticando isso, eu criticava os rituais online, criticava as iniciações online, né, que fazem iniciação em reiki e tal. Em Wicca, hoje eu ainda acho que é impossível, não tem como. Mas assim, em outros sistemas, é extremamente possível, né? Porque se você parte do princípio que o reiki, por exemplo, você pode emitir, é o único sistema que começou com esse processo da emissão de energia à distância, se você pode curar à distância, não pode iniciar à distância, quer dizer, seria contraditório. Seria contraditório. Né? Então, a gente falta 3 minutinhos para a gente terminar. Eu queria que você falasse um pouquinho, né? Na verdade, desse um conselho para as bruxas que estão e os bruxos que estão começando hoje. Então, se você tivesse que dizer alguma coisa para essas pessoas, olha para aquela câmera ali, que é a câmera da verdade, a sua câmera, o que você diria? Eu diria assim, não desista na primeira dificuldade. O caminho da magia é um caminho de dedicação, é um caminho de estudo, é um caminho de você ter muitas recompensas, mas também surgirão pedras no caminho. Então pule essas pedras, faça uma dança com essas pedras, mas não desista. Se você não se adaptou em um lugar, vai no outro. Se não se adaptou com a fala de uma pessoa, com o livro de uma pessoa, vai em outro, vá buscar, seja o princípio da palavra bruxa, que é desabrochar, que é ser borboleta. Busque até você encontrar a flor que desabrocha em seu coração. E aí você vai conseguir, com certeza, colher muitos frutos. Maravilhoso. Super conselho para todo mundo que está começando agora. Queria que você falasse do Halloween que vai ter na Casa de Bruxa, do Halloween de Paranapiacaba e como que o pessoal pode fazer para te seguir.
a gente vai ter esse ano muitas festas, né? Eu sou festeira, adoro uma festa. Então, eu vou começar antes, eu vou começar a falar do dia 12 de outubro, que a gente vai fazer o Festival Cicano lá na Vila de Paranapiacaba, com muita dança, muita festejo cicano, e eu gostaria de todo mundo lá para comemorar essa criança interior dentro de uma tradição que eu amo muito, que é a tradição cicana. E convidar para o dia 31 de outubro, em Ribeirão Pires, das 20 às 0 horas, o Halloween, 13 rituais ao ar livre, Halloween raiz mesmo, de ritual. É o Halloween. É o Halloween. Para que você tenha mesmo esse contato e essa conversa com a Mãe Natureza. E para todo mundo que quer brincar de doces e travessuras, uma coisa mais leve, com palestras, vivências, dia 4 e 5 de novembro, na Vila de Paranapiacaba, o nosso festival oficial Halloween. Quem quiser te encontrar nas redes sociais, como é que faz? @Tânia Gori, encontra em todas as redes. Vai encontrar, ela tá em rede que ela nem deve saber que existe. Vocês abriram todas as redes, aí você chama ela lá e fala, Tânia, você não tá falando nessa rede, para você ir lá, mesmo, né? Ó, a rede que eu estou atualmente mais conectada, vamos falar assim, é o Instagram. As demais redes, eu tô uma passada nas redes. Mas a rede que eu tô tanto mais atenção, até mesmo porque é impossível olhar todas é impossível, é o Instagram. Então segue a Tânia lá, Tânia Gori, no Instagram e também nas outras redes sociais, né? Que a Tânia tá por lá. E segue mesmo, que tem muito conteúdo bacana que ela sempre posta, que ela sempre compartilha com todo mundo. Obrigado, viu, Tânia? Gratidão. Sempre é um prazer ter você, viu, amiga? Obrigado mesmo. Obrigado. É um prazer estar aqui. É o meu. E ó, a gente vai ficando por aqui, mas você já sabe que todas as terças-feiras, às 21h30, a gente está conectado aqui na Astral TV. E ó, não esquece a reprise nas quintas-feiras, tá bom? Um beijo, até lá. Tchau, tchau.